caneca também. É de brinde para o senhor, tem água. Pastor, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Olha, Tamires, para a gente é um prazer, para o pessoal de casa também receber o senhor aqui no Decrentes. Estávamos ansiosas para ter um bate-papo com o senhor, né, Tamires? E aí eu já queria até começar mesmo perguntando para o senhor, né? Pesquisando um pouco da sua história, a gente sabe que o senhor faz parte da diretoria, e a gente queria saber como que foi para o senhor o primeiro convite. Como que o senhor veio parar na diretoria? Como que foi para o senhor, né, passar por essa experiência? Eu entrei na igreja e eu assistia os cultos e de vez em quando ia lá conversar com as pessoas. Eu sempre fui um cara que fazia muitas perguntas, então... Você era questionador. Às vezes eu me metia lá e falava com as pessoas e tudo mais, com o pastor Lorival. Eu estava sempre perguntando as coisas para o pastor Lorival, que era o dirigente da sede. Não era o dirigente da sede alguns anos depois que eu entrei. Uns 2 anos depois que eu me converti mesmo, o pastor Lorival era o dirigente. Então eu ia conversar com ele. Eu tomava a liberdade de conversar com ele. E logo depois minha esposa virou diretora da Fundação Reviver. Irmã Rosa Tenório. Irmã Rosa, Daí eu comecei a dirigir igreja. Me chamaram para dirigir igreja. E um dia, um dos membros da diretoria tinha saído. Eu não lembro, quer dizer, eu não sei por qual motivo, mas ele tinha saído. O senhor estava dirigindo aonde nessa época? Estava dirigindo a Conde. A Conde Sarzedas. Primeira vez que eu dirigi a Conde. E daí me chamaram para eu fazer o mandato tampão, sabe? Era 9 meses. Foi em 2004 isso. Provisoriamente? Eu fiquei provisório. Provisoriamente. Daí eu saí, em 2005 eu saí da diretoria, aí eu voltei em 2006. Aí já não provisoriamente, aí eu voltei para um mandato de 9 anos. Na época eu era vice-presidente deliberativo. O presidente deliberativo era o missionário, eu era o vice. Uma perguntinha, pastor, para leigos, que eu acho que quem está em casa tem essa mesma dúvida aqui. O que é um presidente deliberativo? A diretoria da igreja é composta por vamos dizer assim, 2 câmaras, ou 2 casas. Mas a gente se reúne junto. A diretoria deliberativa e a diretoria executiva. A deliberativa, como o nome diz, discute as coisas junto com a executiva, mas a executiva é a que executa. Entendeu? Aqui coloca a mão na massa. Então o presidente executivo é o cara que assina todos os documentos, entendeu? O vice, o diretor financeiro, tudo isso é diretoria executiva, desculpa. Na deliberativa estava o missionário, eu, a irmã Ireni, a irmã Débora e a minha esposa. Essa era a diretoria deliberativa da igreja. Aí depois, em 2000, quando o missionário passou para o Senhor, a minha esposa teve uma revelação, falou que era para a gente entregar, e a gente entregou. E daí eu fui chamado o ano passado, depois que a minha esposa tinha passado para o Senhor, eu fui chamado pela 3ª vez para ser da diretoria deliberativa. Tinha que ser diretor, né, pastor, aqui na igreja. E para o senhor, qual foi o maior desafio de ser, aliás, né, e ainda se existe algum desafio para o senhor nessa caminhada como diretor da igreja? Não é fácil ser diretor. Como diz o mineiro, você me apertou sem me abraçar, né? Não, qual é o maior desafio? O maior desafio é paciência. Para mim, pelo menos. Precisa ter muita paciência, muita fé, esperar no Senhor, buscar a direção de Deus, não tomar decisão a ferro e fogo, rápido, precipitado. Pensar mais com a razão do que com a emoção. Isso é o maior desafio. O maior desafio é entender qual é a direção. Porque o que acontece? As coisas mais simples são resolvidas pelo pastor local. Quando o pastor local não consegue resolver, sobe para o nível acima. E assim vai indo.
Então, o que chega para a diretoria são as bombas. São as coisas mais difíceis de todas, as mais complexas. E também como se diz, a visão do todo da igreja e o planejamento da igreja. Aí, fazer todo esse planejamento, sabendo que a igreja não é uma igreja local, é uma igreja internacional, é bastante complexo. Mas então, hoje o senhor não trabalha só aqui na igreja? Não, eu não trabalho na igreja, eu sou voluntário na igreja. Voluntário. Sempre fui. O senhor é um diretor voluntário? Eu sou o único diretor voluntário. E quando tinha minha esposa, ela também. Eu trabalho na Universidade de São Paulo. Eu sou professor da Escola Politécnica. O senhor é engenheiro? De engenharia, sou engenheiro e professor. Sou pesquisador também. Mas é engenheiro o quê, pastor? Para quem está em casa? Eu sou engenheiro metalurgista e trabalho no departamento de engenharia química. Não é engenheiro civil, gente. Não, não sou civil. E a sua esposa, ela era médica? A minha esposa era doutora, ela era médica, formada na Escola Paulista de Medicina. Qual que era a especialidade dela? Saúde geral, era... Clínico como é geral. Que era? Clínico geral, não é? Não, era sanitarista, obrigado. Sanitarista. Ela cuidava de controle de epidemias. Essa era a especialidade dela. Mas a irmã Rosa, ela tinha um faro incrível. Ela era muito boa em fazer diagnóstico. E a sua história ela começou um pouquinho diferente aqui na Deus é Amor. E foi através da irmã Rosa Tenório. Agora o senhor vai contar como é que foi esse começo. A minha história eu conto sim. Às vezes, quando eu não conseguia dormir, eu ligava o rádio e ficava passando o dial, né? E eu ouvia tudo quanto é tipo de programa de madrugada. E tinha um programa que eu achava pitoresco, vamos dizer assim. Que era um senhor que gritava... Ouvinte! Aí vinha aquele barulho, ouvinte! E o povo, isso, exatamente. Expulsava demônio, não sei o quê. Aí te chamou a atenção. O senhor falou, o que é isso aqui? Não, eu falava, isso aqui é um negócio de doido, né? E tinha outras coisas, tinha outros programas também que eram com umas coisas de doido. Tinha um padre lá que era exorcista, que tinha programa de madrugada. Então eu ficava ouvindo isso como passatempo. Então nessa época o senhor ainda não era cristão? Isso, exatamente. Aí um dia minha esposa falou para mim, olha, eu me converti e tal, e eu vou congregar numa igreja. Eu falei, tá vai bom, lá então. Vai, faz o que você quiser. Mas eu não. Daí ela começou a ir na igreja e tal. Aí um dia eu perguntei para ela, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não tá numa igreja que tem sede mundial não, né? Aí ela, é essa mesmo. Aí eu falei, não. Eu fico ouvindo esses de madrugada e você tá logo lá? Não. Vem falei, lá. Não. Naquela igreja de doido, de maluco. Exatamente. Não, nessa igreja não. Mas assim, eu sempre dei liberdade pra minha esposa. Então, aí ela... Dava liberdade, mas julgava horrores por ela estar indo lá. Na igreja do doido que você ouviu de madrugada. Assim, a única coisa era assim, ela... Podia ir para a igreja, podia ficar com o cabelo comprido, eu detestava, podia usar aquela saia, eu reclamava um monte quando eu estava nervoso. Mas não mexe comigo. Então você faz suas coisas, eu faço as minhas, a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre foi muito amigo. E eu respeitava a liberdade dela. Mas aí um dia, depois de uns 3 anos... A Rosa pregava para mim, eu ficava doido da vida, eu falava, não quero saber, não fala, isso aqui não é, eu não quero saber disso, ficava nervoso, chutava as coisas, jogava as coisas na parede, para de falar disso, né? Aquela coisa bem... Mas o senhor acreditava em alguma coisa? Era aquele ateu, agnóstico? O que o senhor era na época? Era nada, era neutro? A gente, antes da Rosa vir para a igreja, a gente era espírita. Quando ela foi para a igreja, eu fui largando o espiritismo. Não gostava muito, assim. A gente era, mas eu não era tão... O senhor ia porque tinha companhia. Mais ou menos assim. Eu acreditava, eu li os livros, né? Mas depois eu comecei a ficar mais relaxado com o espiritismo.
E daí a Rosa ia para a igreja, levava a minha filha, ficava em casa, gostava, que daí eu ficava fazendo o que eu queria em casa, não tinha ninguém. Tinha paz, né? Podia assistir o que eu queria, podia fazer o que eu queria, podia beber, não tinha, entendeu? Eu ficava. Mas depois de um tempo eu comecei a ficar incomodado. Aí eu tomei uma resolução para mim, eu vou tirar essa mulher da igreja. E eu vinha para a igreja só para reclamar. Então o senhor começou a ir para a igreja, mas para tirá-la de lá. É, isso. Meu objetivo quando eu vim para a igreja era para tirar ela. Mal sabia o senhor que o objetivo de Deus era fazer com que o senhor também ficasse. E daí eu chegava em casa e falava, essa história de endemoniado é tudo mentira, isso aí... O senhor viu o povo caindo na igreja. Então, eu falava, era tudo mentira, isso aí não existe, isso aí é tudo arrumado, isso aí o povo ganha R$50, o cara tá lá na cadeira de roda, não tá na cadeira de roda, ele ganha R$100 e levanta. E eu ficava vendo se não era sempre as mesmas pessoas, era isso que eu vinha. Pra ver se não eram atores, pra ver se não era farsa, né? E até que um dia a Rosa levou uma vizinha de porta assim no prédio, e a mulher ficou endemoniada. E daí eu falei, não, essa aí não ganhou nada. Certo? Essa aí não ganhou. Essa eu sei que não ganhou dinheiro. Então comecei a acreditar um pouco. Comecei a levar um pouco mais a sério. E até o dia que eu levantei minha mão para Jesus. Mas foi numa quarta-feira à noite. Eu levantei minha mão para Jesus, mas eu continuei minha vida igual. Tá? Eu continuei minha vida exatamente como estava. Mas a Bíblia fala assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E se a gente abrir a porta, Jesus começa a trabalhar na nossa vida. Sim. Então Deus começou a trabalhar na minha vida porque eu dei o primeiro passo, eu levantei minha mão para Jesus, eu fui lá na frente, só eu aceitei Jesus naquele dia. E o que te fez aceitar Jesus esse dia? Porque o senhor era bem incrédulo, estava determinado a tirar uma rosa da igreja. Exatamente. O que mexeu aí dentro? Não, isso aí, vamos lá, essa história tem 1 ano e meio. Essa história tem 3 anos que ela entrou, depois de 3 anos eu comecei a ir para reclamar, aí depois, todo isso aí demorou 1 ano e meio, eu não vinha sempre. Aí o coração foi amolecendo. Aconteceu essa coisa com a minha vizinha, e daí eu já comecei a acreditar, eu ouvi a mensagem foi tocando no meu coração, a irmã Rosa sempre pregando em casa, e um dia eu levantei minha mão para Jesus. Depois de um tempo, mas continuei na mesma coisa. Entendeu? Eu tinha minha adega com as minhas bebidas, eu via os meus programas do mundo, eu tinha todo uma agenda normal, não cristã, tá? Aí um dia eu estava na casa de uns amigos meus, colegas de faculdade, a gente estava fazendo uma festa, mas era uma festa assim, comendo pizza, bebendo, a Rosa tomando guaraná, e a Rosa sempre falando da Bíblia, a Rosa nunca perdia uma chance de falar de Jesus, eu morrendo de vergonha. E aí tocou a campainha, para falar, o Jorge tá aí? Eu falei, uai, quem que tá vindo aqui me chamar na casa do meu amigo, né? Sim. Não, é que aconteceu uma coisa séria, e meu irmão tinha sofrido um acidente de carro. Na verdade ele estava de moto, ele bateu num carro, e daí a gente desceu para Santos. Quando nós descemos para Santos, a Rosa entrou na UTI porque ela é médica, e eu fiquei com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã. E daí aí passou, o que aconteceu? Passou um tempo, veio a médica junto com a Rosa e falou que o meu irmão não tinha mais, ele tinha um edema e que o processo era irreversível, não tinha o que fazer. Ele ia partir. Que ele ia morrer. Aí meu pai e minha mãe desceram chorando com a minha irmã, e eu fiquei no corredor do hospital, era umas 3 e pouco da manhã, eu fiquei sozinho no corredor esperando a Rosa sair. Quando eu fiquei no corredor sozinho, Deus falou comigo, vai lá e pede para ele levantar em nome de Jesus. Daí, o senhor não cria muito em milagre. Como que o senhor sabia que era a voz de Deus? Só tinha eu naquele corredor. Nossa, que forte, hein? Só tinha eu. Aí eu falei, eu tô tendo alucinação. Eu pensei, né? Eu tô tendo alucinação, eu tô emocionado porque meu irmão vai morrer, não tô lidando bem com essa emoção e tal.
Aí Deus falou comigo de novo. Passou uns minutos, né? Manda ele levantar em nome de Jesus. Aí eu sentei no chão. Sentei no chão. Ele falou, não acredito. Sentei no chão do hospital. Sim, sabe, agachado no chão? Uhum. Encostei na parede e falei, não. Eu não vou. Eu me recuso. Eu não vou. Eu não vou, eu não vou e eu não vou. Eu não sou crente, crente é a Rosa. Eu não acredito nisso. Eu não vou passar essa vergonha. Não vou pagar esse mico. Não vou pagar. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer. E ficava balançando a cabeça assim. Sozinho, né? E daí Deus falou comigo a terceira vez. E eu falei, não vou mesmo. Eu não vou. Eu não vou fazer isso. Bom. Aí, logo depois da terceira vez, a Rosa saiu. Apareceu, abriu a porta na ponta do corredor e ela surgiu. E veio na minha direção. Quando ela chegou, eu levantei e falei, ela falou, vamos? Eu falei, eu preciso orar para o meu irmão. Ela me olhou assim, tá bom, eu vou lá falar com a médica. Aí a médica falou que eu não podia entrar na UTI, porque eu não sou médico. Aí a Rosa falou alguma coisa do tipo, o irmão dele vai morrer, qual é a diferença? Alguma coisa assim. E daí a médica, Deus tocou no coração da médica e ela deixou eu entrar. Quando eu entrei, o meu irmão, ele estava com a cabeça afundada. Então você imagina essa parte aqui, afundada para dentro. Por conta do acidente. Muito afundado. E com o rosto todo enfaixado, parecia uma múmia. Não tinha onde colocar um dedo. Não tinha onde pôr a mão. Eu peguei o dedo, esse aqui, e encostei assim de leve na cabeça dele e falei bem baixinho. Quase nem o senhor ouviu o que o senhor estava falando. Exatamente, você entendeu. Eu não vou passar essa vergonha, mas eu tô aqui. E eu vou fazer, vai que dá certo. Então, mas a primeira coisa foi assim, aquela coisa de ver o meu irmão todo arrebentado. Um choque. Respirando por aparelho. Então, era uma coisa, foi uma primeira visão foi muito chocante para mim, que pelo menos que não sou acostumado com isso. Foi uma visão chocante, assim. Subia, a máquina soprava, o pulmão dele subia, a máquina, ele, entendeu? Aí o senhor colocou a ponta do seu dedo aqui. Eu coloquei a ponta do dedo e falei bem baixinho, levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Aí o meu irmão, que estava deitado, ele fez assim, virou, ele não levantou da cama, mas ele levantou bem o ombro, ele tirou o ombro virou, olhou para mim e abriu o olho. Tá? E daí voltou e deitou. Aí eu falei, vamos embora, Rosa. Aí ele já tá curado, tenho certeza. Que tremendo. Ela falou que ele já estava curado. Tava. E o senhor ficou assustado com aquilo. Falei, epa, ele levantou. Aí, não, eu fiquei em paz, eu fiz o que me pediram. Mas é bem compreensível, né, pastor? O senhor que levantou a mão para Jesus, mas não tinha aquele costume, não era que nem a sua esposa, tão firme na presença de Deus, ouviu uma voz e lá ia obedecer. Olha, foi muita coragem. E daí eles desligaram o suporte de vida do meu irmão. E como que ele respondeu? E como ele respondeu? Aí meu irmão acordou e levantou e foi embora. Simples e objetivo. Meu Deus, normal, curado. Levantou e foi andando. E daí ele foi encontrado pela enfermeira no meio do corredor. Aí a enfermeira, você vai aonde? Ele falou, vou para casa. Nossa, mas é muito tremendo esse testemunho, pastor. Meu Deus. Eu tô indo para casa, vamos embora, filho. Então... Aí ele falou, você tem que voltar. Ele, não, para quê? Você sofreu um acidente assim. Que acidente? Eu já tô bem. Aí ela, olha no espelho. Ele levou ele pro espelho e falou, quem que é esse aí? É você. Porque ele tava com o rosto todo enfaixado, né? É você. Aí ele, não, eu vou para casa. Aí amarraram ele na cama. Para ele não ir embora. Ele ficou amarrado. Mas ele ficou só aquele dia amarrado e depois já liberaram ele.
E quando a gente pergunta para o médico naquela época, né, isso já tem mais de 30 anos, o médico fala, não tem explicação, isso é uma coisa, não tem como explicar, isso é um mistério. Não existe explicação para isso. Essa é a explicação. Isso é um mistério. Ele falou assim mesmo. Era um mistério. E assim, aí depois disso, aí eu realmente me converti. Eu tinha aceitado Jesus 6 meses antes, mais ou menos. Mas eu realmente me converti em fevereiro, quando teve acidente. Eu aceitei Jesus mais ou menos em agosto. E eu só fui me converter de verdade em fevereiro. Então, daí já assim, também não restavam mais dúvidas. Eu não tinha nem como questionar mais o que era verdade, se não era. Não tinha como mais, né, pastor? Olhar, né, ver um milagre tão grande desse com alguém da sua família é impossível não acreditar que Deus não existe, né? Exatamente. Mas eu era um cara muito incrédulo. Muito, muito incrédulo. A irmã Rosa uma vez gravou ela estava fazendo um programa com a irmã Irene e ela falava, olha, o Jorge algum dia vai vir para Jesus, mas deve ser quando ele estiver bem velhinho e quando estiver no leito de morte, na cama, talvez ele aceite a Jesus. É a esperança que ela tinha, né? Mas Deus tem os planos deles. E que plano foram perfeito. Bem melhores do que os dela. É por isso que nós devemos manter essa fé, né, pastor? Porque imagina, o senhor que naquela época não acreditava tanto em Deus, o senhor usou o senhor dessa maneira. E nós cristãos, às vezes, não temos fé para buscar pela nossa própria família, que às vezes está num estado terminal também. Não, sim. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus me trouxe dessa forma, porque eu era um cara muito incrédulo. Eu era muito escarnecedor. Depois, em 2004, que eu comecei a trabalhar como missionário, eu falava para o missionário, eu chamava você de ladrão, eu chamava você de tudo quanto é nome que você nem imagina. Eu não ia com a sua cara, missionário. Não, nem sabia quem ele era, mas eu xingava, chegava em casa, xingava de tudo que podia. Mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, exatamente. Olha, eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente em casa deve estar tão de boca aberta quanto nós, ouvindo um testemunho desse. É tremendo, muito tremendo. Mas eu tenho certeza também que tem gente em casa também que tinha esse pouquinho da incredulidade. Eu mesmo, quando eu era criança, pastor, eu vim aqui na sede mundial e eu ficava meio desconfiado das pessoas levantando, da cadeira de roda. Eu lembro que na hora da explosão de milagres, eu tinha uns 7 anos mais ou menos, eu fiquei olhando pra uma moça assim, que tava sentada na cadeira, eu falei assim, vou focar nela, vamos ver se ela vai levantar. Aí a bichinha começou devagarzinho, foi quando ela levantou, saiu andando, era verdade. Pois é. Não, o milagre de Deus é uma coisa tremenda. É uma experiência incrível, incrível. Mas agora, pastor, falando sobre a sua profissão, como que foi a escolha da engenharia química? Metalúrgica. Hoje eu trabalho no departamento de engenharia química. Sim. Bom, eu quando tinha, sei lá, 17 anos, alguma coisa assim, eu fui fazer vestibular. Naquela época era vestibular da FUVEST. Não, ainda existe FUVEST. Eu fui fazer vestibular da FUVEST, peguei o formulário e coloquei que eu ia fazer física. Aí meu pai olhou e falou, você não vai fazer física, você vai fazer engenharia. Aí eu falei, tá bom, então fazer o quê, né? Vou fazer engenharia, tá certo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sim. E daí eu fiz vestibular para engenharia, entrei na Poli. E no ano seguinte, naquela época podia fazer isso, eu fiz vestibular para física também. Então eu fazia poli de dia e física à noite. Só que a física eu não terminei. Eu acabei abandonando a faculdade de física porque era muito puxado fazer engenharia o dia inteiro e depois de noite mais aula de física. Então eu acabei não fazendo a física. Mesmo porque aí quando eu comecei a fazer engenharia eu percebi que eu gostava mais da engenharia do que da física também. E aí foi que foi. E aí o senhor foi na profissão e está aí até hoje. Eu trabalhei, eu me formei, conheci a Rosa. No primeiro ano da faculdade eu conheci a Rosa. Rosa era um pouquinho mais velha que eu, ela estava no 4º ano de medicina. A produção tem foto dessa época, não tem? Coloca na tela pra gente, produção. Vamos relembrar um pouquinho, pastor. Os 2 novinhos ali, gente. Isso é o dia da minha formatura. Então a gente tava bem... Você pode ver que eu tava bem moreno, eu tava sempre na praia. A Rosa aí também não era crente ainda. Nessa época a gente era espírita. Aí foi quando eu me formei em engenharia. Eu me formei em engenharia 1 ano depois que a Rosa se formou em medicina. Foi um atrás do outro. Pastor... E o senhor também se tornou pesquisador na USP.
Então... Professor e pesquisador. A carreira da universidade pública, o professor, ele é pesquisador também. Certo. Então, a gente é pesquisador ou cientista, como se quiser chamar. Então, eu faço as duas coisas. Eu dou aula, mas a aula é a coisa que eu menos faço. E eu trabalho nas pesquisas. Então, a gente tem um grupo de pesquisa relativamente grande na USP, um dos maiores da USP, a honra e glória do Senhor. A gente é um dos grupos mais produtivos da nossa escola. Nós somos referência no mundo inteiro. Inclusive já saíram matérias em jornais sobre vocês, né? Todo ano tem o ranking dos pesquisadores mais influentes. Quem tá em casa aí, se pesquisar no Google Jorge Tenório USP, vocês vão achar essas matérias. Todo ano, desde que começou esse ranking, eu tô no ranking. E algumas pessoas do meu grupo estão nesse ranking também. Então a gente é um grupo influente dentro da USP. E é isso. Pela misericórdia de Deus. O senhor testemunhou 3 milagres. O do seu irmão, primeiro, e depois o do pastor Lorival e também da sua esposa. O senhor pode contar pra gente como foi do pastor Lorival e também da sua esposa? Eu conto. Eu estava trabalhando. Os dois eu estava trabalhando. A irmã Débora me ligou perguntando se eu não podia ir lá orar pelo Lorival. Como o hospital que ele estava é perto de onde eu estava, eu fui. Eu fui lá, cheguei, encontrei com ela, o pastor estava na UTI. Aí eu falei para a irmã Débora, olha, eu faço assim, eu ponho a mão na cabeça se der e seguro na mão da pessoa normalmente. E fico orando. Então, a irmã pode fazer o que você quiser, porque eu vou demorar. Então comecei a orar pelo Lorival, fechei o olho, eu fiquei orando. Como eu estou no UTI, você tem que ficar... Você não ora em voz alta, né? Tem que ser em silêncio, em pensamento. Tem que fazer silêncio, mais ou menos. E eu estava de olho fechado, daí eu ouvi um barulho. Mas eu achei que era uma máquina, era alguma... Sabe, porque no UTI tem um monte de máquina, um monte de sensor, um monte de coisa que controlam... É uma parafernália de equipamento que fica ligado na pessoa e que fica monitorando, né? Eu ouvi um barulho, como se tivesse ligado algum motor. E daí eu estava de olho fechado, ouvi o barulho, mas não tão alto assim, um pouco mais baixo. E daí eu vi a irmã Débora começar a falar com uma outra pessoa que estava ali. E eles falavam, eu abri o olho e eu falei, aconteceu? O que aconteceu? Aí ela falou, o intestino dele não funciona. E começou a funcionar. Eu falei, era esse o problema? Ela, eu não sabia por que eu estava orando por ele. E o Lorival já estava desenganado, né? Tem o testemunho da irmã Débora, está gravado, inclusive. Tem os médicos também. Sim. Ele estava desenganado, ele já estava num processo que é parecido com o da irmã Rosa, assim. Ele estava num processo sem retorno, parecido com o do meu irmão também. Ele não tinha mais retorno. O organismo... Era só esperar o fim. Era só esperar o fim. E Deus curou o pastor Lorival. E uma coisa muito parecida aconteceu com a irmã Rosa. Eu estava trabalhando também... Aí troquei o turno com a minha filha, que normalmente eu ficava de manhã e a minha filha ficava mais tarde. Troquei o turno na UTI, aí tocou o telefone. Tocou o telefone muito cedo. O que é muito cedo? 7h30. E a UTI, pra gente entrar, só abria às 9h. Não estava no horário da UTI tá aberta. Aí minha filha ligou, olha, me chamaram aqui e falaram que é para você vir para despedir da mãe. Aí eu tava com as pessoas assim, falei, a gente pode terminar essa reunião? Aí o pessoal olhou para mim e tal, eu falei, olha, eu não tenho como continuar a reunião, se vocês quiserem continuar, vocês ficam na minha sala, mas vamos encerrar a reunião, por favor. Aí terminou a reunião, peguei um carro e fui correndo. Quando eu cheguei, aí eu liguei pro médico.
Liguei para o médico e falei, escuta, vamos trocá-la de hospital? Ele, não adianta trocar de hospital. Não tem mais jeito. Falei, não, a gente troca ela. Vamos levá-la para outro hospital. Não, não é questão de hospital. Esse hospital tem todos os recursos. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Aí ele falou para mim, você tem que ser forte. Você tem que encarar a realidade. Seja forte. Bom, eu cheguei no hospital. E aí eles já estavam fazendo os procedimentos para a família despedir. Tá? Aí eu desci para o andar de baixo, estava a família da Rosa, minha família. Estava muita gente conversando, eu desci para o andar de baixo. Fiquei sozinho orando. Aí minha filha, a gente pode chamar o pastor Marena para ungir a família? Pode chamar quem você quiser. Eu continuei orando. Até a hora que eu sabia que iam liberar para a família, para despedir dela. Aí eu subi, eu falei, eu sou o primeiro, vocês se revezam. Falei se virem aí. Vocês se viram aí. Eu pus a mão na cabeça dela e peguei na mão. E comecei a orar. Eu já estava orando antes e comecei a orar. Orei 9 horas. Orou por 9 horas consecutivas? É. Orei 9 horas. Depois de 9 horas eu parei de orar e saí do quarto. Daí eu falei para minha filha, agora vocês podem entrar de 2 em 2. Ela, por quê? Porque a Rosa não vai morrer. Daí ela continuou no quarto, deu 9 horas da noite, teve que todo mundo ir embora. Aí o técnico, né? O enfermeiro falou, olha, se acontecer alguma coisa de madrugada, eu ligo para vocês. Eu falei, você não vai ligar para mim de madrugada. Aí ele, não, mas se acontecer, eu falei, você não vai ligar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Até minha filha falou, mas se acontecer, pai, você tem que ficar sabendo, você não vai ficar sabendo. Eu falei, não vai acontecer, filho. A questão é que não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer. É muita fé. Aí no dia seguinte, aí eu já fui eu, né? Cheguei cedo. Ele não ligou de madrugada? Não, a Rosa estava viva e estava se recuperando. Olha, é um milagre mais forte do que o outro. Aí chegou um médico que era amigo da irmã Neni, que eu não conhecia direito. Aí ele olhou assim, eu não conhecia ele. Eu estava lá, voltei, estava orando pela Rosa, mas ela já estava fora de risco, né? Sim. Mas estava em coma ainda. Aí ele olhou assim, eu me lembro dele, olhou todos os instrumentos, tinha mais tela lá do que tem aqui nesse estúdio, pode acreditar. Tinha tela para todo lado, ó, instrumento. Ele olhou e deu um sorriso, não falou nada comigo, e virou. Depois veio o médico dela. Aí eu saí, fiquei de lado, fiquei na ponta da cama, segurando no pé da Rosa. Ele olhou, tal, viu a Rosa. Aí eu falei, o senhor falou que ela ia morrer. Não morreu. E aí, senhor? Aí ele falou, pois é, Deus curou ela, mas a fama vai ficar pra gente. Todo mundo entendeu? Mas quem curou ela foi Deus. Aquele foi dos 3, esse foi o que eu mais senti, porque quando falaram que a Rosa ia morrer, eu entrei no desespero e comecei a brigar com Deus. É a sua esposa, né? O seu amor. Você lutar pelo... Eu sempre falo assim, que quando a gente ora por um amigo, a gente vai orar, vai pedir para Deus curar, libertar, tudo mais. Mas quando a gente ora por alguém que a gente ama e a gente escuta certas revelações, às vezes a gente não aceita e a gente quer lutar por aquela pessoa, porque quando a gente tem esse amor, aí a gente entende um pouquinho do que é o amor de Cristo pela gente. Uhum. Porque imagina o tanto que Cristo lutou por nós e ainda foi para aquela cruz, né? Então é aí que a gente entende só um pingo do que é o amor de Cristo. Essas foram as 3 pessoas que eu orei, que estavam desenganadas, que não tinha mais o que fazer. Foram só essas 3 que eu orei. E aconteceu isso.
Eu já orei por muita gente na igreja que levantou, que saiu de cadeira de roda, mas, assim, coisa pessoal bem próxima de mim, foram essas três, assim. A irmã Rosa Tenório, ela foi uma peça fundamental na sua vida ministerial, na sua vida cristã, no seu encontro com Deus. E ela escreveu um livro que o senhor teve um toque final nele, não foi? A minha esposa, quando ela entrou na igreja, ela falou, vou escrever meu livro. Eu falei, você vai escrever um livro da sua biografia. E comecei a rir. Tá. E comecei a rir, porque naquela época eu nem era crente, né? Então, certo. Eu falei, que pretensão, né? Quanta arrogância. Não, mas Deus já estava falando com ela. Então ela começou a escrever o livro. E eu me lembro até que na época ela comprou uma máquina Olivetti. Eu falei, não. Eu vou te comprar um computador. Usa o computador. Isso foi... Na época o computador estava começando a ser uma coisa normal em casa, né? Eu falei, vou comprar um PC. Não quero. Eu falei, compra o PC. Esquece esses papéis aí. E ela começou a escrever o livro dela. E ela foi com o livro dela até 95. Então ela escreveu de mais ou menos 87, 88 até 95. O livro dela não é a vida dela toda, é só esse período da vida dela, que é o período dela aceitar Jesus, começar a vir na igreja, passar a perseguição minha, perseguição da família, tá tudo escrito lá. E como ela começou a se envolver com o evangelho, até o dia que Deus chamou ela, mandou ela abandonar a medicina, Deus mostrou para ela por sinais que era para ela abandonar o trabalho dela, a medicina, para se dedicar a obra. E então termina com ela escrevendo, e eu fui e assinei minha demissão. E daí ela parou o livro. Quando a irmã Rosa passou para o Senhor, a minha filha falou, não sei em que contexto, não me lembro, o livro da mãe. Ela encontrou o arquivo que ela tinha deixado? Não, ela falou, o livro da mãe chama Em Paz com Deus e tá no HD. Aí eu fui lá e procurei. E achei. E daí eu li. E daí não tinha prefácio, e a minha filha escreveu o prefácio. E não tinha conclusão. Então eu escrevi a conclusão do livro. Foi assim. E o livro foi lançado. Temos o livro aqui, gente. Olha aqui. Em Paz o livro com Deus. Em Paz com Deus, da doutora Rosa Maria Pardo Tenório. Então, isso aí. Se você ainda não adquiriu o seu, adquira e leia, porque tenho certeza que você vai ser muito edificado. Ele é um livro rápido de ler, demora 1 hora para ler mais ou menos, para quem lê, tem uma leitura tranquila. Sim. É um livro fininho, ó. Poucas páginas. É rápido, não tem desculpa para não ler. Não, tem as fotos da Rosa aí, de vários períodos da vida dela. Sim, tem fotos, é um livro bem ilustrativo, gente. E ele é grátis. E a gente encontra ele nas livrarias da nossa igreja. Na sede. Isso. Na sede, eu que fiz essa tiragem. E eu que coloco na livraria. Pastor, você é vice-presidente da Fundação Reviver. Eu queria que o senhor contasse pra gente alguns dos projetos que tem hoje na Fundação Reviver. A gente já presenciou alguns através das Blitz, né? A Casa Aberta, e muitos outros projetos, mas a gente queria que o senhor falasse um pouco mais sobre. A fundação foi assim, a minha esposa entrou na fundação quase no começo da fundação, quando tinha o sopão e tudo mais. E aí eu já estava convertido, né? Já tinha batizado e tudo mais. E ela começou a trabalhar como voluntária na fundação. Depois a irmã Irene chamou ela para trabalhar na diretoria da fundação, e ela ficou muitos anos na fundação, e eu acompanhava a fundação de longe. Aí, quando a minha esposa passou para o Senhor, a irmã Irene me chamou para ficar na posição dela. Isso foi uns 2, 3 meses depois. E até a irmã Irene falou, como é que você vai fazer? Você já é diretor da igreja
Não, primeiro foi para a fundação, depois foi para a diretoria da igreja. Ela perguntou para mim, eu já tinha aceitado a fundação, aí quando ela me chamou para a diretoria, como é que você vai fazer? Você tem seu trabalho material, você vai ser da fundação e da diretoria da igreja. Você consegue fazer? Eu falei, eu posso tentar, eu vou conseguir. Então, aí eu comecei a entender a Fundação Reviver e, assim, a Fundação Reviver é uma coisa muito grande. Sim. Muito grande. E que eu mesmo que estava na igreja, junto com a Rosa, há 30 anos, quase 30, não entendi o tamanho que era a fundação. Não tinha noção da dimensão do que era. Não, a fundação não existe obra assistencial de nenhuma igreja evangélica que chegue perto da Fundação Reviver. Sim. Não existe. Eu tenho até dificuldade para lembrar de todos, eu não consigo falar todos os projetos. Para falar todos os projetos eu teria que ter uma lista aqui. Uma lista. Mas assim, a Fundação, ela tem um abrigo para idosos, nível 2 e 3, lá em Sarutaiá. Fica 4 horas daqui de São Paulo, 4 horas e 15 minutos. É uma cidade interior, quase na divisa com o Paraná. Ali nós temos mais de 50 internos. A população flutua, tá? Cabe em 70, tem mais ou menos 50 e poucos internos. A grande maioria desses internos são pessoas nível 2 ou 3. O que é nível 2 ou 3? Nível 2 ou 3 é aquela pessoa de idade que não consegue mais fazer as coisas sozinha. Sim. Precisa de ajuda. O 2 precisa de uma ajuda moderada e o 3 é aquele cara que precisa dar comida na boca, tem que, entendeu? Tem que trocar fralda, tem que dar banho, tem que dar os remédios porque ele não lembra e tal. Então a gente tem esse trabalho lá em Sarutaiá. E para o nível 1, nós temos uma unidade aqui na Cesefredo, na zona norte de São Paulo. Então, na Zona Norte, nós temos uma casa grande com 80 e tantos dormitórios, quartos, que é como se fosse um hotel, para vocês terem uma ideia, como se fosse um hotel. A de Sarutaiá tem 20 mil metros quadrados. Aqui não, aqui deve ter uns 1.500 de área total, uns 1.000 de área construída, por aí. Eu estou chutando, né? Estou estimando com o meu olho, assim, com a minha... Então, ali nós atendemos pessoas de nível 1. Nível 1 é aquele idoso que já não tem família, que é carente, que não tem ninguém para assistir ele. Ele é sozinho no mundo. Mas ele consegue andar, conversar, ele tem uma vida social sem depender de ninguém. Sim. Então, essas pessoas que são carentes, que não tem mais ninguém na vida, eles vão para a nossa unidade aqui na Cesefredo. A gente tem a creche, que leva o nome da minha esposa, que fica aqui no Cambuci. A creche Rosa Tenório. Atende crianças de 6 meses até 5 anos. E só atende crianças com vulnerabilidade. Não é assim, o pessoal do escritório da igreja tem filho lá. Não, não vou tem. Deixar meu filho lá, na creche da igreja. Não. É só para pessoa carente. Então são as pessoas que dormem na rua, as pessoas que têm o pai preso, as pessoas que... Às vezes nem tem pai. Que às vezes nem tem pai. Tem muito boliviano que trabalha meio escravo. E a maior parte dessas crianças, a comida delas é a que a gente dá. Sim. A roupa delas até aquela refeição naquele dia. A roupa dela é a roupa que a gente dá. O banho dela é o banho que a gente dá. Então, aí a gente possibilita que a mãe consiga trabalhar enquanto que a gente fica com a criança. Então, essa é a terceira unidade. Mas se eu for falar, não vai acabar. Tem a unidade imóvel. A unidade imóvel é o famoso caminhão. Ali no caminhão a gente tem escritório odontológico e o consultório médico. Consultório odontológico e consultório médico. E o consultório médico tem um monte de aparelhos. Tem raio-x, tem algumas coisas que faz ali. Não é um consultório, assim, uma salinha com um médico, um estetoscópio e um termômetro. Não, ele tem alguma aparelhagem. E essa unidade ela vai para as cidades mais carentes do Brasil. Assim, a gente distribui kit de material escolar no Nordeste. A gente... É muita coisa, eu não vou conseguir lembrar tudo, é sério. A gente distribui milhares de cestas básicas todo ano
todo mês, que todo ano. Milhares de cestas básicas. O trabalho da Fundação é um trabalho assim, incrível. Não conheço obra assistencial como a Fundação. Então eu digo, assim, não tem nenhuma igreja que tenha obra assistencial que a Igreja Deus e Amor tem. Não tem. Mas parabéns, pastor, por esse projeto. Realmente é um projeto muito lindo que atende muita gente. Como que o senhor enxerga o papel das mídias digitais, programas de YouTube, cristãos como esse, na sociedade, pastor? Então, há um ano e meio atrás, eu voltei para a diretoria da igreja, né? Certo. Como eu falei aqui antes. E aí eu trouxe para a diretoria a ideia da igreja começar a ocupar as mídias sociais. Por quê? Porque as mídias sociais, elas são o futuro. São o futuro da comunicação. Inclusive, o senhor também já teve muitas ideias de programas de rádio da nossa igreja, né? Então, o projeto no começo era eu que coordenava, aí o Júnior se juntou comigo, o Júnior Rubio, o pastor Júnior, ele tinha uma experiência do Peru. Sim. E o André também, o André Almeida, André Miranda, a gente começou a trabalhar. Então o André Miranda ficava mais na parte técnica e o Júnior e eu ficava mais na parte, como se diz, do ministério. Sim. E a gente bolou a grade, começamos com o Sertão Evangélico, fizemos os podcasts, esse programa também, esse estúdio aqui, tem muito do meu dedo nesse estúdio. Então o senhor está por trás do programa De Crentes. Pro pessoal de casa que tem curiosidade para saber quem foi quem criou, né, o De Crentes, programa? Aqui está o pastor Jorge Tenório. Aí a gente dos idealizadores do programa. Também um programa para crianças, esse ainda não entrou, um programa para as irmãs, esses ainda não, a gente ainda não teve ainda não conseguimos fazer, né? Então, por quê? Porque essa é a forma de se comunicar e essa é a igreja do futuro. O que vocês fazem aqui é a igreja do futuro. Vocês são os pioneiros, assim como o missionário e a equipe dele, dos pastores da década de 60, de 70, começaram no rádio. Hoje, vocês fazem o futuro da igreja. Fazem. A Igreja Deus e Amor é uma igreja que tem um projeto que as outras igrejas não têm nessa área. Por isso que eu tenho orgulho de pertencer a essa igreja. Olha, pastor Jorge Tenório, que Deus abençoe a sua vinda aqui no programa. Eu tenho certeza que o pessoal de casa que nos acompanhou até aqui tá muito edificado, principalmente com os testemunhos. Eu confesso que foi assim a parte que mais me tocou hoje, né, Tamires? Sim. Então, que Deus abençoe e que o Senhor possa continuar te usando mais e mais na presença dele. Foi uma honra recebê-lo aqui, pastor. A honra foi minha.